Olá, estamos começando mais um podcast Soluções em Foco Intelbras, hoje diretamente aqui da Fenatran, no São Paulo Expo, para falar de um tema muito importante, videotelemetria avançada, como o monitoramento da condução pode reduzir riscos e acidentes. Então você vai acompanhar hoje com especialistas. Para falar sobre isso com propriedade, eu recebo aqui meus convidados, Márcio Toscano, diretor comercial da Autotrac, também Rodolfo Neves, sócio-gerente na Intertrac, e na Intelbras, o Alexandre Simas, que é gestor comercial aqui conosco. Senhores, obrigado por topar o convite, estar aqui com a gente, uma honra, viu? Obrigado, a gente agradece a oportunidade aqui, parabéns pela iniciativa, fazer ao vivo dentro da Fenatran. É isso aí, senhores. E para começar, eu acho que é válido as apresentações, né? Queremos um pouquinho conhecer melhor nossos convidados e também uma vista geral desse setor, especialmente o transporte de cargas de alto valor agregado. Bom, então, me apresentando para o pessoal que está assistindo aí, eu sou o Márcio Toscano, diretor comercial de marketing da Autotrac. Sou mineiro, mas moro em Brasília já há quase 50 anos, não vou entregar a idade aqui. E entrei na Autotrac em 94, quando ela estava começando a operar no Brasil. Como estagiário, estava estudando engenharia elétrica no UNB e a Autotrac iniciou seu negócio dentro da Universidade de Brasília. Na época não existia o termo startup, mas se existisse a gente seria certamente uma startup, né? E entrei como estagiário da área de suporte técnico. Eu estava fazendo engenharia e imaginava que ia trabalhar muito na área técnica. Comecei a atender clientes, fazendo todo o atendimento de pós-venda. Fui cada vez gostando mais desse ambiente junto ao cliente. Daí passei por outras áreas da empresa, mas logo ficou claro, Simas, que meu negócio era na área comercial, junto ao cliente, né? E desde 98 eu estou na área comercial, dedicado 100% do tempo. Rodolfo? Bem, pessoal, sou o Rodolfo Neves, sou sócio-gestor da Intertrac, que é autorizada Autotrac, que atua no estado de Goiás, no Distrito Federal. Eu estou na empresa, né? Eu entrei como analista de suporte e vendas desde 2002, né? E aí passei para a gerência de pós-venda, gerência comercial e hoje sou sócio-gestor. Tenho 4 unidades, né? Dentro dessas localidades que eu falei. E com foco bem comercial mesmo, né? Para entender quais são as dores do cliente, entender quais são as necessidades dele e aplicar as soluções que a gente tem, principalmente em parceria com a Intelbras. Que legal, Rodolfo. E você, Simas? Bom, eu sou Alexandre Simas, o pessoal me chama de Simas. Eu sou catarinense, manezinho da ilha, nasci na ilha, moro na ilha. Filho, neto, bisneto de manezinhos, né? Então é raro lá em Floripa, já não tem mais, a cidade cresceu bastante. E eu me formei também em engenharia, né? Engenharia elétrica. Minhas primeiras atividades foram realmente nesse ramo de engenharia elétrica, de técnica, né? A área técnica. E na Intelbras eu entrei há 16 anos, quando nasceu meu filho, então tenho o Arthur, 16 anos. Eu entrei na Intelbras no suporte técnico. E aí no suporte técnico eu fui para produto, né? Engenharia de produto, marketing de produto. E a primeira oportunidade que eu tive também, eu disse, não é para mim ficar aqui dentro do desenvolvimento, P&D, quero ir para o mercado, quero ir para campo. E aí pedi a oportunidade de atuar na área comercial. Aí passei a ser representante comercial, entrei nessa jornada. E na Intelbras, em 2014, eu tinha saído da Intelbras, regresso para a Intelbras, e entrando na área de soluções e projetos. E há 5 anos eu fui então convidado, eu entrei como executivo e fui convidado a assumir a gestão comercial de uma área que tinha tudo para crescer, mas que a gente não entendia direito, que eram as câmeras veiculares, né, que não tinha o nome ainda de tecnologias de monitoramento e rastreamento, era tudo DVR mobile, né? Então, DVR mobile, DVR veicular. E a gente conseguiu, há 5 anos, entender quais eram os personagens desse mercado, saber como ele estava sendo desenvolvido, saber as empresas de gerenciamento de risco, o que ela influencia, rastreamento, empresas como a Autotrac, empresas de telemetria, empresas de rastreamento. Estamos aqui hoje, nesse podcast, para discutir esse avanço que nos últimos 5 anos eu vivenciei. Foi uma mudança gigantesca, né? O Toscano fala muito, né, da origem, eu não vou aqui falar, roubar a fala dele, mas ele traz muito do histórico desde 90, o que vem acontecendo. Mas eu tenho certeza que a transformação atual de dados é que tem sido o grande diferencial. Estar acompanhando nessas mudanças é que é um grande desafio, né? E a gente tem conseguido. E por falar em desafio, acho que vale esse contexto
das dificuldades, das dores desse segmento, especialmente quando a gente fala do transporte de carga de alto valor. E com os convidados que a gente tem aqui, eu acho que a gente consegue ter um panorama geral, né? De quais são as dores e como é que se reverte isso. Esse negócio do transporte rodoviário de cargas, né, ele é extremamente complexo. O Brasil tem uma matriz de transporte que perto de 60% está em cima de caminhões. Nós temos um país com dimensões continentais. São milhões de veículos rodando para cima e para baixo. Ainda há uma dificuldade logística, porque geralmente o centro produtor está longe do centro consumidor. Então, por exemplo, o pessoal do agro está no interior e eu tenho que levar essa carga até o porto. O pessoal, por exemplo, de produto de consumo está muito no sudeste, sul, e eu tenho que levar para o Brasil inteiro. Então, a movimentação de carga se torna complexa. E aí, não bastasse esse desafio em si, que já é interessante, que é a própria logística operacional, vieram problemas que estavam inviabilizando esse segmento. O primeiro deles, roubo de carga. Isso aí nos anos 90 ficou muito claro quando a gente começou. O cliente não tinha nem tempo de pensar em otimizar a operação, porque ele estava sendo roubado, né? Segundo os dados da Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, NTC, ocorrem cerca de 2 roubos por hora todos os dias no Brasil. Tá? Então são 13 mil ocorrências no ano, as registradas, fora os pequenos desvios, sem contar as ocorrências da mercadoria quando está no estoque. Então, estamos falando de um pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de carga desviada, né? Isso é um big problema. Além disso, você tem um outro desafio também inerente à operação, que é você ter pessoas conduzindo veículos Brasil afora e você ter que fazer isso de uma maneira ótima, mas principalmente com controle de custo. E a forma, já começando a entrar no nosso tema principal, a forma como o motorista conduz indica muito do resultado que você vai ter. Em termos de consumo de diesel, que representa o maior custo operacional de uma empresa, pneu, né, acidente, defeito no veículo. Então existem várias coisas que prejudicam o resultado econômico dessa empresa que não estão associadas ao negócio, mas sim na forma como aquele veículo é conduzido. E mais recentemente tomou uma proporção muito grande a questão dos acidentes rodoviários. A Confederação Nacional dos Transportes faz um painel sobre acidentes e ela fez um mapeamento nos últimos 15 anos e a média hoje em torno de 68 mil acidentes rodoviários. Isso aí dá mais ou menos 8 acidentes por hora por dia. Ou seja, 4 vezes mais ocorrência de acidentes do que de roubo. Então, você imagina a complexidade que é para o cliente fazer um negócio que em si ele já é difícil, né? Mas eu tenho que fazer isso, evitando roubo, evitando acidente e ainda tendo o resultado no final. O impacto do acidente é muito bacana, né? A gente vai vivenciando esse universo. O Toscano tem uma estrada longa aqui e o Rodolfo também. Mas o que eu vi? É o impacto na logística e eu não tinha esse discernimento. Então, quando acontece um acidente, para nós de fora, tombou ali. Mas a dificuldade de tu ter outro caminhão para ir lá, fazer o transbordo da carga, o cliente que estava esperando aquela carga, que às vezes você não tem nem como recompor aquilo. Tipo, perdeu, quanto tempo você vai conseguir repor? Não, só daqui a tanto tempo. Se for um eletrônico, se danificou, eu falo como indústria, né? Às vezes a indústria não tem capacidade produtiva de entregar o mesmo volume que estava indo para ti naquela carga de imediato, e lá na ponta. Então a gente consegue ver que o acidente ele faz um prejuízo na cadeia gigante, né? Sem contar a parte humana, né? Que você geralmente, um acidente rodoviário envolvendo um caminhão, ele tem um impacto péssimo na vida das pessoas, não só de quem está conduzindo, mas de quem está transitando na via. E danos ambientais. Imagina uma carreta de químico, de combustíveis tombando na beira de uma estrada, perto de um rio, de um manancial, vira uma tragédia, né? Então esse problema hoje eu diria para você, Lucas, que é talvez a bola da vez do transportador. Ele não pode deixar de fazer todo o resto, né, Rodolfo? Cuidar da logística, da segurança, do custo, mas acidente virou uma pauta que, assim, olha, temos que resolver. E no segundo momento ele consegue avaliar de forma preventiva o que ele precisa fazer para evitar isso no futuro. Então ele treina a equipe dele de motoristas. Então, com as duas soluções integradas, ele consegue identificar o que aconteceu, se foi um problema na situação ali do trânsito, se foi um possível erro do condutor. Então ele consegue agir de forma preventiva para evitar que isso ocorra no futuro novamente. E aí sim a gente vai diminuindo essas perdas, né? Tanto para o ambiente, como para o trânsito e para ele também. A gente falou, né, de alguns acidentes, então tem do mais grave que pode gerar uma morte, que não é o que a gente anseia, mas tem acidentes menores, um tombamento que prejudica toda a comunidade, como tu colocou.
E ainda mais... tem um agravante, você pensar que muitas vezes essa carga ela é um insumo de uma cadeia produtiva. Então imagina que eu estou numa linha de montagem e eu estou com um caminhão de um determinado insumo e eu tenho um tombamento desse caminhão e perco essa carga. Vai parar muitas vezes essa linha de montagem, né? Se você pensar num veículo, ou num componente eletrônico de um equipamento, ou num insumo De medicamento. de um medicamento. Isso. Você tem uma produção de medicamento, depende do insumo, o caminhão com aquele insumo tombou. Acabou, vou ter que esperar o próximo chegar. Principalmente porque as fábricas trabalham com estoque muito pequenos, por questões até de capital. O que ela conta? Ela conta com o estoque no caminhão, a caminho. Então eu preciso que esse veículo chegue. Então o acidente, ele tem esses impactos todos que a gente falou. É ambiental, é pessoal, é civil, né? É perda material, prejudica a cadeia produtiva. Isso muitas vezes, se você pensar em linhas de exportação, você prejudica não só no Brasil, mas fora. Isso ajudou a gente a entender a importância, né, desse setor, desse segmento. E a gente havia conversado de como é que o avanço vem acontecendo. A telemetria, por exemplo, é muito importante, mas agora somado com vídeo monitoramento, eu consigo ser ainda mais efetivo, não é isso? Isso aí é uma coisa que a gente aprendeu na prática. Porque quando nós começamos a colocar telemetria nos nossos clientes, o Rodolfo daqui a pouco vai citar um case muito bacana que a gente apresentou de uma cliente lá da região dele, chama Dalastra. Já estou dando aqui um spoilerzinho. Exatamente. A gente imaginou o seguinte: com todos esses dados que você vai medir sobre a forma como o veículo está sendo conduzido, sobre a forma como o equipamento, o próprio veículo está funcionando, vai nos ajudar a mapear os maiores problemas que a gente tem que atacar. Só que aí você se depara com alguns alertas de segurança. Por exemplo, tem uma freada brusca na estrada. Ok, teve colisão? Por que o motorista freou brusco? Você não está na cena. Então você fica ali com um alerta de freada brusca e não consegue ver. Só quem resolve isso é o vídeo monitoramento. Entendi. Por isso essa importância. Houve uma freada brusca, ok, já recebo junto o vídeo e percebo se houve colisão ou não e qual foi o motivo. A câmera frontal vai me dizer, olha, ele freou brusco, muitas vezes não foi nem por uma má condução, foi por uma condução defensiva. Desvio de rota também. Quer ver como é que foi pra chegar aqui? Hoje, pra chegar no evento, tava pesado. Aí o cara saiu da rota. Ok. Saí da rota porque tava tendo um evento, me impediu, tinha horário pra chegar e eu saí. Será que foi isso mesmo? Exatamente. Ele consegue identificar isso de forma preventiva, né? Fica mais rápido de analisar o que aconteceu, por que ele tomou aquela decisão, né? Isso. É importante. Isso ajudou muito a gente, essa integração de telemetria, dados com os vídeos. Também é uma forma de dado, mas eu digo telemetria de aceleração, RPM, frenagem, tombamento, aceleração lateral. Você combinou isso com vídeo e a gente conseguiu traçar um perfil muito mais claro do que realmente está acontecendo. E não vamos esquecer do que a gente quer resolver. O problema que a gente quer resolver, dentre outros, é acidente. Então eu tenho que atacar as causas, né? Só uma coisa interessante, gente. Naquela pesquisa da CNT que eu estava citando, eles levantaram as principais causas dos acidentes. Eles levantaram 14 itens, tem alguns que a gente não tem como atuar, que é a condição da via, falta de sinalização, etc. Mas as 7 principais a gente pode atuar, que é imprudência, cansaço, é a pessoa sem planejamento, é o excesso de confiança, né? Tudo isso, com a ferramenta de videotelemetria, você consegue medir, perceber e atuar depois no motorista. Agora com vídeo, eu vi um podcast também de uma empresa que estava mostrando a análise de vídeo. Ela monitorou 500 horas de vídeo, né, dentro da cabine. E aí começa a descobrir quais são o excesso de confiança. Como é que você percebe um excesso de confiança agora, né? Mão no volante, uma só, né? Posição de corpo relaxada, né? Mão Celular. no câmbio. Isso é uma confiança. E aí vai para as outras interações com objetos. Quais são os objetos que mais interagem? É o celular? Não é o celular. O celular está lá em 7º lugar, se eu não me engano. Primeiro começa com alimentos, né? Comida, bebida, cigarro. Mas qual é o que mais causa acidentes? É o que está lá em 7º. Então existe uma inversão. Além disso, com as imagens, agora você consegue definir os perfis também do próprio motorista. Então, quem é o motorista que mais usa o celular? Ou o que mais come, o que mais bebe? É o mais novo? É o mais velho? Em que momento da jornada dele? No início da jornada? No meio da jornada? No final da jornada? Então, a câmera, não falando só da telemetria, mas falando dos que causam acidentes, você começa a perceber o que está acontecendo na boleia, se antes não tinha visão,
quem Você mais era vai cego. precisar de treinamento, de Isso. acompanhamento, né, de evoluir na forma de conduzir. É muito E é importante. o perfil da frota. Né? E uma coisa que a gente percebeu em muitos clientes é que muitas vezes o motorista já, aquela conduta, aquele hábito que ele Isso. tem, ele não percebe mais. E aí quando você traz esse motorista... Está no automático. Exatamente. Aí você coloca ele aqui na salinha e fala, fulano, vamos dar uma olhada na tua viagem. E é bacana a nossa ferramenta que você já posiciona o veículo andando na estrada, então ele vê exatamente a rota que ele está fazendo, vê como é que ele acelera, como é que ele freia, o câmbio que ele está usando, se está usando freio motor, etc. E vai mostrando os vídeos dele naquele momento. E muitas vezes o motorista ele fala, nossa, eu não sabia que eu fazia isso. Então é um trabalho de reeducação. Nós colocamos dentro da cabine, até para humanizar um pouco, todos esses alertas geram uma mensagem de voz para o motorista, para ser um auxílio à condução, né? Então, por exemplo, quando ele muda de faixa sem dar seta, a camaradas percebe, vem um áudio para ele dizendo a importância de fazer isso. Uma condução assistida. É, exatamente. Lembrar ele de ter atenção, né? De ter aquele cuidado com algo que ele não estava percebendo mais. Pois é, e aí você vê um vício que a pessoa tem, uma vez talvez não cause acidente, mas se eu adoto isso como um hábito e toda vez que eu vou dirigir eu mudo de faixa numa carreta, gente, tô falando de um equipamento que tem 20 metros, eu mudo de Rodotrem, faixa né? sem dar seta, uma hora vai causar um acidente grave. E às vezes o motorista nem percebe. Então essa peça é fundamental, né? O ser humano tem que ser sempre retreinado. Você fala muito... Eu acompanho o Toscano em várias palestras assim, sempre fala com muita propriedade. Você fala agora na evolução é essa ciência dos dados, né? Como é que trata esse dado. E falando, ouvindo vocês falar, me dá a perceber que você começa a ter o preditivo, que tu tá falando, cara, um quase acidente. Quando é que acontece um quase acidente? Ah, quando ele tá com esse hábito de não dar seta. Uma hora vai dar ruim, por quê? Porque aconteceu com fulano, com Beltrano, ou seja, a gente tem um histórico de que esse comportamento gera um acidente ou um quase acidente, etc. né? Exatamente. Às vezes está numa velocidade que não é adequada para aquele momento, entendeu? E isso a gente consegue trazer, né, para uma atuação imediata. Né? Agora, até nisso que você falou, é interessante ver a importância do vídeo. Você recebe um alerta, por exemplo, de excesso de velocidade em um determinado ponto. Se essa informação vier assim, a princípio você pensa, o motorista está cometendo alguma infração. Quando você tem um vídeo e percebe que ali ele está fazendo uma ultrapassagem, ou ele está se desvencilhando de um animal na pista, etc., na verdade ele estava fazendo o correto. Né? Então, a telemetria isolada do vídeo ela pode te induzir a determinados erros. Por isso que ficou Erro o casamento de interpretação, perfeito. né? Se analisa com mais propriedade, porque você está vendo o que aconteceu. Então, a integração dessas duas ferramentas, né, da telemetria com o vídeo, traz a realidade, né, do motorista. É uma prova irrefutável, né? E aí beneficia todo mundo na cadeia. O próprio condutor, ele vai melhorar a performance dele, né? E a gente falou de alguns programas que bonificam isso, né? Como se fizesse um ranqueamento, né? Isso é interessante comentar. Não, isso é essencial, viu? Eu sempre falo, gente, quem traz uma tecnologia como essa para a empresa, deu um ótimo passo, né? Se ficar só nisso, você não vai ter o final feliz, porque a peça fundamental a ser trabalhada é o motorista. Então você falou em dados, vai trazer uma montanha de dados. Eu até costumo dizer que antes de te trazer alegria, vai te trazer algumas dores de cabeça, porque você não está vendo, você imagina, quando você começa a ver as coisas, você fala, poxa, eu tenho que botar meu dedo aqui, agora não tem mais desculpa, eu estou vendo para onde está indo o risco de acidente, por uma forma de condução errada, né? Como é que eu vou corrigir isso? De duas maneiras, pelo menos. Existem outras, mas duas são essenciais. Os bons motoristas têm que ser premiados. Eles têm que ser reconhecidos. Então, o que a gente fez na nossa ferramenta? Todas essas, vamos dizer assim, ocorrências geram uma pontuação para o motorista e isso é feito um ranking. E as empresas têm a prática de premiar o motorista, né? Por que isso? Porque os outros vão ver, falar, poxa, aquele motorista ali anda bem, não causa acidente, ele tem uma direção defensiva, o veículo faz média melhor, o veículo estraga menos. Ele é um camarada que está trabalhando em prol da empresa. Vamos devolver um pouquinho. Motorista. Profissão motorista. E contribuindo com o negócio da empresa dele. E aí você pega um pedaço desse resultado e devolve para ele. Os outros vão ver aquilo como referência. E os que têm solução e que ali estão naquele meio, né? Você fala, olha, você está com tudo para ir bem, mas você precisa melhorar nisso. Você poder mostrar para ele, falar, olha aqui, como é que você está errando, por exemplo, no uso do freio motor. A gente tem uma ferramenta que identifica, descida de serra, freio motor, você põe o vídeo. Aí o camarada, entendi, vai corrigir, você vai trazer mais um motorista para a fase verde. E os de baixo, infelizmente, não tem jeito, você tem que eliminar. Ele tem vocação para ser piloto de Fórmula 1 e não para ser motorista de caminhão, né? Você sai do achismo e vai para um planejamento concreto do que você precisa fazer
para trazer esse motorista para a conduta correta ou se precisa de uma ação diferente dessa. Tem uma pergunta, assim, tipo, não tá combinado aqui, né, mas qualquer empresa pode utilizar a tecnologia? Como isso tu vê no mercado na ponta? É só para grandes frotas, né? Ah, não, acima de 100 veículos, como é que vocês enxergam isso? A gente não tem um corte nenhum para qualquer porte de empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo que é fora do transporte de carga. O camarada tem 2, 3 lojas de um comércio, por exemplo, de material de construção, ou um hortifruti, ou uma padaria até, e ele tem lá 3, 4 vans que fazem delivery, ou um caminhãozinho pequeno, e meu negócio é gerenciado por mim, vamos imaginar esse profissional. Ele poder no celular dele acompanhar esses 3 carros que estão andando, ver como está conduzindo, vai reduzir multa, vai reduzir acidente, ele vai fazer mais entregas por dia, porque o veículo vai deixar de ser mal usado. Então o negócio dele vai ser otimizado. Eu digo, para o pequeno, sim, mas talvez tenha mais efeito. Porque pode inviabilizar o negócio dele. Isso vai fazer a diferença, né? Fazer a diferença. E é resultado no bolso. É economia no consumo de combustível, né? É entregar dentro do prazo. Então, só vantagem realmente. Fazer mais entregas, porque o veículo vai estar sendo acompanhado. A manutenção dele vai ser muito melhor gerenciada. Vai acabar o desvio de conduta, né? Vou pegar o carro aqui, fazer uma coisa ali, vou passar no banco, acabou isso. Legal. Acabou. Então, ele fazia 10 entregas, vai fazer 15 com o mesmo caminhão, com o mesmo veículo. Né? Muito bom, é para todos então. É para todos. A gente tem caso de cliente, por exemplo, o cara é dono de um posto, mas ele que tem o caminhão que vai buscar o combustível para ele revender no posto. Sim. Então ele equipa com o conjunto de câmeras para ele ter essa segurança, para ele saber o que está acontecendo, né? Para ele até aumentar a produtividade desse caminhão, sem precisar até de aumentar a frota às vezes. Eu acho bacana o viés assim, né? Quanto mais pessoas ou quanto mais empresas, melhor assim, aderir à tecnologia de telemetria, videotelemetria, que auxilia a direção, né, dá uma direção assistida, mais seguro fica a rodovia. Porque o que adianta uma só empresa investir, mas todos os outros motoristas estão dirigindo a qualquer jeito? Então isso aí é uma coisa que tem que crescer realmente, que as empresas têm que se conscientizar, porque tem um benefício e quanto mais gente utiliza, todo mundo vai usufruir do benefício. A câmera mostra o que o outro está fazendo também. Também? Né? Não tem um acidente ali, não foi por culpa daquele condutor, foi do outro. Sim. Então vai trazer aquela informação, né? E quantas câmeras já ajudaram o outro, inclusive, né? Poxa, eu estava atrás de você, vi o que aconteceu, eu tenho câmera. Exatamente. Vou te ajudar. Olha, isso aí que você falou, eu vou até ser um pouquinho mais atrevido aqui e para o pessoal que está assistindo acordar, porque se a gente pegar a história, a Autotrac está há 32 anos no mercado, a gente viu vários filmes desses. O primeiro que colocou rastreamento era visto como um visionário lá, em 1994, colocar uma antena via satélite, né? O primeiro que colocou ferramenta de bloqueio no veículo, o primeiro que foi fazer o controle de jornada pelo sistema. Cada hora você vai ter nos pioneiros, né? Só que o que acontece? Vamos pegar o caso do transporte rodoviário de carga, que é o caso que você trouxe. Ele trabalha para alguém, para o embarcador, para a indústria. A indústria tem interesse no não acidente. Ela quer um veículo funcionando, ela quer a carga entregue. Entra a transportadora do Rodolfo, coloca telemetria, vídeo, faz todo esse controle, começa a ter um nível de serviço junto a esse embarcador maior. Esse embarcador, ele entende isso, qualifica o negócio dele e daqui a pouco não é mais uma coisa que ele vai achar bom, vai passar a ser uma exigência. Várias vezes a gente viu esse filme. Passa a ser uma exigência. E aí você que demorou a tomar a decisão, sai atrasado, no afogadilho, tem que sair aprendendo, comprando coisa, investindo de qualquer jeito para poder manter o teu contrato. Então, a dica que eu dou é, não tem volta. Você só tem que decidir se vai ser agora ou daqui a pouco. Né? Isso aí. Embarque no negócio, se antecipe, comece a ter os ganhos na tua empresa, mas principalmente preste um serviço melhor para o teu cliente final, que é o embarcador. É quem te contratou por frete. Você vai ver que você vai se diferenciar lá dentro, você vai ter as melhores cargas, os melhores contratos. Né? É uma questão de subsistência. Hoje, quem não tem uma ferramenta de rastreamento, por exemplo, não tem seguro da carga. Daqui a pouco não vai ser só ter o rastreador, vai ser ter o vídeo telemetria. Vai virar uma exigência da seguradora, vai virar uma exigência do embarcador. Sim. Quanto antes vencer essa resistência, mais cedo colhe os benefícios, né? Exatamente. E você faz de uma forma planejada. Entendi. Quando você é demandado, tem que fazer agora. Pouco tempo. Você geralmente não faz... pega engajamento, né, cara? E tem alguns mercados que já estão assim, né? Alguns embarcadores que trabalham principalmente no ramo de combustíveis, isso já é uma premissa, né? Sim. Ele precisa estar equipado com um produto que vai trazer esse resultado para ele ter continuidade dos carregamentos. Então, essa importância é imediata. Desculpa te interromper, vou até citar
um nome aqui, se você me permite, é um cliente comum em Intelbras, Autotrac, que é a Ademir Transportes, lá de Araçatuba. Um abraço para o Ademir, um abraço para o Leandro, se estiver assistindo. E eles carregam combustível, né? Tem 500 veículos em números redondos, até um pouco mais. Trabalham com grandes embarcadores e eles montaram uma torre de controle na empresa deles, com controle de tudo que acontece na viagem. Tem um checklist prévio, depois tem um acompanhamento intenso e no final a devolutiva para o motorista, para ele ver como ele conduziu. E eles chegaram num nível de eficiência, vê que toda hora ele está crescendo frota. Por quê? Porque o embarcador notou, ele é muito melhor, tem menos acidente, é mais eficiente, coloca mais carga na Ademir Transportes, né? Tem outros também, estou citando esse que me ocorreu aqui agora. E ele trouxe uns exemplos para a gente muito interessantes. Com a telemetria, só corrigindo a forma do motorista conduzir o veículo, porque o veículo também evoluiu muito, ele teve uma economia mensal de R$100 mil em diesel. Tá? Eles nos permitiram dar esse dado aqui, porque eles inclusive apresentaram num evento, é um dado que eles já publicaram. Então, R$100 mil de economia de combustível, só mexendo na forma como o motorista conduz. Eles tiveram um caso, mas que esse para mim é emblemático, que mostra o lado humano da coisa. O motorista dele ficava recebendo alerta constantemente de fadiga. E eles estavam impressionados, a viagem inteira, fadiga, mas não era no final da viagem, era no início. Trouxeram esse motorista para casa e falaram, olha, você precisa de fazer um check-up, você precisa de olhar, porque não está normal o volume de alertas de fadiga, que o seu corpo está dizendo alguma coisa. Sim. O motorista estava iniciando um diabetes com um quadro de hipertensão, que é gravíssimo. Graças à tecnologia, identificou e está fazendo o seu tratamento. Porque o próprio motorista, o Leandro contou isso num evento grande que teve recentemente, de logística, falou, o motorista, quando viu os vídeos dele mesmo conduzindo, ele se assustou. Não acreditava, né? Aí falou, nossa, eu estou nesse estado. E era uma questão de saúde. Interessante, né? Não, interessante. Diferente, né? Porque a tecnologia, teoricamente, o analítico está para outro viés. Mas olha onde é que chegou, a causa raiz, né? Se antecipa e protege o que é realmente importante, que é a vida, né? Que é a vida. Que legal. Tem um outro caso também, desculpa, Lucas, porque eu gosto demais desses exemplos. Eu acho que a gente tem que perseguir o lucro, o resultado, melhorar, mas é como o Simas falou, se todo mundo tiver uma mentalidade de falar, eu vou fazer o melhor na minha empresa, você acaba fazendo o melhor para a sociedade como um todo, né? A Beyond, um outro cliente nosso que usa sistema de câmera lá de São José dos Campos, né? Um abraço aí para o Felipe Beyond e também para todo o time dele. Fabrício, que é o gerenciador da torre de controle, ele citou um caso interessantíssimo, foi o seguinte, olha, a gente estava tendo muito alerta de uso de cigarro de um determinado motorista, e a gente colocou uma mensagem de voz toda vez que ele usava o cigarro, eletrônica, automática, ninguém mandava, o sistema de câmera detectou o cigarro, já vinha um áudio na cabine falando dos riscos para a saúde e tal. O camarada desistiu de fumar, assim, ele falou, não aguento mais essa mensagem, dizia, eu paro de fumar e vocês tiram a mensagem, né? É lógico que não foi exatamente assim, mas você vê mais um caso de um hábito, nada, é uma decisão de cada um se quer fumar ou não, mas para ele representou uma saúde pessoal. Era um hábito de risco. E aquilo que você falou, menos distração, vou botar o cigarro. Era um hábito de risco. Né? Com certeza. E tratando um outro assunto, eu queria saber como é que se deu essa parceria, porque a busca do parceiro ideal, tanto, né, Intelbras quanto a Autotrac, tem alguns requisitos. Eu puxar aqui, sim, tem requisitos. Na verdade, quando eu entrei, eu contei para vocês aqui, eu era Soluções 360, vendia todas as soluções da Intelbras. E aí assumi como gestão na parte de câmeras veiculares. Certo. E o nosso viés dentro da Intelbras, segurança era praticamente roubo. E olha só o que tu já trouxe aqui, o acidente é muito mais importante, tão importante quanto o roubo, mas o meu viés era roubo. E aí as primeiras empresas que a gente tinha vendido era a empresa de ônibus, né? E aí o choque era, não, nem tem problema de roubo na empresa de ônibus de transporte de passageiros, mas sim de outras situações de acidentes, de queda dentro do ônibus e tal. E, beleza, diferente. Aí eu comecei a pesquisar o quê? Quais são as empresas que estão lá dentro desse ecossistema. Aí a gente descobriu as empresas de rastreamento, empresas de telemetria, e não tinha como eu não visualizar a empresa mais antiga, promissora, pioneira, Autotrac. Peguei meu voo, fui na Autotrac, conversamos lá, batemos na porta e a gente foi com uma proposta. Olha, a gente entende que esse mercado vai crescer, né? A Autotrac ainda não trabalhava com vídeo, mas ela estava na escolha para procurar. O Toscano pode falar um pouquinho melhor como é que foi esse momento. Mas olha, a gente tem uma proposta. Empresa brasileira, estoque aqui, variação cambial
muito pouca, né? Questão do dólar e tal. Suporte a marketing, suporte técnico desde o começo até o fim no pós-venda, suporte financeiro. Então, o suporte financeiro poxa, como é que é essa condição? Você quer fazer um prazo maior? Não quer? Então, a gente ofereceu suporte técnico, suporte financeiro, suporte marketing e suporte comercial. Ou seja, um time que vai estar lá próximo, que vai estar divulgando, que vai estar ajudando na venda, tirando as dúvidas do cliente final. E aí chegamos ao AutoTrack, que tinha uma vasta rede de concessionárias, que era algo seguro para nós também, que a gente entende a importância de ter capilaridade, né? Processo, estrutura, time comercial, processo de venda, processo de pós-venda, processo de desenvolvimento de produto, né? Então, uma empresa estruturada, eu disse, cara, vamos juntar, vamos tornar duas empresas grandes, fazer mercado, né? Unir duas empresas, uma na parte de câmera, de CFTV, dessa tecnologia e telemetria, rastreamento, rede, aí Scania, Volvo, né? Esse universo que a gente não tinha esse conhecimento. E aí a gente puxou o AutoTrack pra você. Da nossa parte, foi isso que brilhou os olhos. Foi isso que brilhou. Mas e do outro lado da cadeia? O que chamou a atenção? O que foi decisivo? Olha, eu vou te dizer uma coisa até curiosa. A AutoTrack tem uma cultura de fazer seus próprios produtos. Isso aí veio um legado fantástico do nosso fundador, que é o nosso Piquet, e ele foi assim no automobilismo, ele gostava de fazer as próprias coisas, desenvolver as próprias coisas, né? Pit stop, aquecer pneu e etc. E ele sempre teve uma máxima com a gente, olha, a gente tem que melhorar todo dia um pouco, porque ele cresceu num ambiente de muita competição. Sim. Então, eu tenho o melhor carro hoje e amanhã já não tenho. Isso aí pro atleta é sempre, né? Eu tenho que todo dia melhorar um pouco. E a gente entendeu que a melhor forma da gente ter domínio sobre isso era fazendo os próprios produtos. Então, nesses 32 anos aí, eu te digo que 90 e mais alguma coisa por cento do que a gente tem no nosso portfólio foi feito dentro da AutoTrack. Estou falando de A a Z, do desenho, da engenharia, da produção, do software que o cliente vai usar. 100%. Das novidades, né? O Rodolfo tá muitos anos também viu isso daí. Agora, quando a gente chegou nessa parte de vídeo, a gente avaliou várias coisas, testou muito produto de fora, etc. E a gente viu que era um desenvolvimento complexo e não fazia sentido a gente tentar trilhar toda essa jornada já tendo uma empresa como a Intelbras com o know-how que vocês têm. Legal. Com tudo isso que o Simas falou. Então, o primeiro ponto foi, olha, tem um produto muito bom, esse produto tem a mesma filosofia nossa de evolução contínua, né? Estão no Brasil, como você falou, empresa aqui, fábrica aqui, engenharia aqui, estoque aqui. A gente encontrou uma sinergia nas pessoas também, de querer fazer as coisas. Você fala em eventos, acabamos de fazer um incentivo agora de vendas para o nosso público interno lá da rede autorizada, que eu queria até ter um tempinho para explicar o que é isso. E simplesmente a Intelbras falou, nós vamos bancar a premiação 100%. Isso aí não é todo mundo que faz. Então você vê, tem mão de ida, tem mão de volta. Está me trazendo produto, está me ajudando a vender, está me ajudando a estimular a minha equipe de vendas. Recentemente também houve um evento muito importante na Petróleo Ipiranga, imagino que eu possa citar aqui, e a gente soube desse evento pela Intelbras. Falou, olha, nós somos convidados para participar de um evento, só que tem que ter a solução toda, telemetria, etc. A gente não tem que ter vídeo, e vocês têm, a gente quer entrar juntos. Eu falei, poxa, excelente, obrigado pelo convite. Ele, não, ainda tem mais, nós vamos pagar. Vamos dar um incentivo, né, da verba de marketing para vocês estarem lá presentes pela porta da frente, com stand, com tal. Então, isso aí combinou muito com o que a gente acredita, né? E resultado disso, nessa premiação, 10 pessoas ganharam os seus prêmios. A gente até fez uma interessante, né, assim, foi saindo da inércia, pegar aqueles vendedores que nunca tinham vendido um sistema de câmera. Se ele vendesse a primeira, ele ganhava lá um prêmio, né? E aí você está desenvolvendo um profissional, etc. O que a gente vê hoje? Tem muita coisa de oportunidade para fazer, é lógico, de vez em quando uma canelada aqui, outra ali, né? Assim, normal do desenvolvimento. Mas você nota que do lado de lá tem um interlocutor que está interessado em entender o que você quer que eu melhore, como eu posso te ajudar a vender, porque se você vender, eu também vou vender, o cliente vai ganhar, vai todo mundo ganhar, né? E aí eu te digo, simplesmente não vejo perspectiva da AutoTrack em falar, vou gastar tempo, dinheiro, tentando fazer um sistema de vídeo. Imagina, tá tudo ali, vamos incrementar, né? O Rodolfo tá aqui, é uma das tuas concessionárias, né? E tem os teus números, não sei o quanto pode falar, mas me impressionou a forma de trabalho. Aí pode contar um pouquinho para nós, como é que é a estrutura da concessionária? Porque eu pensava que era tudo AutoTrack, né? Uhum. Então, AutoTrack. O nosso modelo de negócio é muito parecido com a montadora. Nós somos a FAB, vamos dizer. Então a gente está lá em Brasília, toda a parte de engenharia, toda a parte de administração do negócio, marketing, toda a parte, vamos dizer assim, de desenvolvimentos futuros.
Certo. Operação dos hubs de telecom, que a gente opera links satelitais, né, com conexão, a gente tem operação com redes celulares no Brasil, no México, na Argentina, né, já vendemos mais de 400 mil equipamentos para veículos nesse tempo todo, né. Apoio para as autorizadas. Tem toda uma estrutura. E aí, o que a gente fez? Durante muitos anos, a gente pensou que o modelo de crescimento seria com filiais, né? Vou abrindo filiais e tal. Só que você começa a ver o seguinte, poxa, eu paro de dar foco no produto, no desenvolvimento, né, para gerenciar questões da ponta. E aí nós fomos para um modelo de concessão, igualzinho uma concessionária. Você falou uma montadora, quando ela faz um caminhão, não é ela que te vende, é uma concessionária daquela marca que te vende. Hoje nós temos 55 concessionários no Brasil, né, queremos chegar a 75. Estão na mão de empresários, então o Rodolfo é dono da Intertrack, ele tem 4 unidades. Isso, eu comecei com 2 e já abri mais 2. Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Brasília. Exato. Né? Essas pessoas, ele tem o olho dele, então a empresa lá é controlada pelo dono, ele não é um funcionário, ele é um empresário, o lucro é dele, e a gente fornece para ele equipamentos, serviços, software, ferramental, treinamento, campanha de marketing, isso. Apoio, treinamento, e ele e a equipe dele fazem atendimento ao cliente final na região que ele está. Então isso foi muito bom, porque gerou até uma competição bacana. Você pega o estado de São Paulo, nós temos 13 concessionárias na mão de 8 pessoas. Se eu não for bem atendido lá em Bauru, eu vou em Marília. Se eu não for bem atendido em São José do Rio Preto, eu vou em Ribeirão Preto. Se eu não estiver bem atendido em Osasco, eu vou esticar até Jundiaí. E aí o cliente foi mal beneficiado, porque eu quero pegar esse negócio para mim, eu quero fazer o serviço da minha região, então eu vou atender melhor o cliente, vou ter o máximo de empenho. Isso faz parte da decisão do cliente na hora de escolher. Sim. Né? Então eu vou atrás de uma marca que tem credibilidade, que tem rede, que consegue me atender no Brasil inteiro da melhor forma possível. E a rede Autotrack consegue transmitir isso para os clientes. Né? Então isso é o que fortalece a gente dentro desse ramo tão competitivo. E para trabalhar com câmeras, o nosso desafio, né? A nossa rede é uma rede que era muito local, né? Que eu sou um prestador de serviço de câmeras e atuo aqui na minha região. E a gente percebe que o caminhão não está parado, né? O caminhão está... Tudo bem que a sede da empresa é Florianópolis, mas os caminhões estão no Brasil inteiro. Então é preciso ter uma rede pulverizada, né? E outra coisa, especializada. A nossa rede é exclusiva, só trabalha com os nossos produtos. E quando um caminhão, por exemplo, vai fazer a instalação de um equipamento de rastreamento e ele já quer fazer a instalação de câmera, já quer colocar um novo acessório, é tudo num lugar só, né? Aquele one-stop shop, né? O caminhão para lá e já faz tudo. Isso para o cliente é muito bom. Você imagina, eu teria que ir num lugar instalar o rastreador, depois vai no outro instalar a câmera, depois vai no outro. Autônoma seria muito trabalhoso. E ele sai de lá 100% disponível. A gente deixa ele pronto, com a solução completa. Ele está pronto para sair dali e começar a faturar com o caminhão. Legal. Uma baita aula de tecnologia, mas também de negócios, hein? Gostei. Legal. E assim, eu acho que o futuro é brilhante, a gente tem muito para fazer. Cada cliente que a gente conquista, nós estamos notando, Simas, o volume de venda no já cliente crescendo. Então ele vai lá, tem 30 caminhões, ele compra 5 equipamentos de vídeo monitoramento. Aí vê o resultado, compra mais 3 e vai crescendo. Isso é muito bom. Então a gente está trazendo clientes novos, mas está crescendo dentro do já cliente. Tá? A gente vocês lançaram, né, a videotelemetria em julho do ano passado? Acho que foi isso, não foi? Eu não vou ser exato, mas é alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Vou dizer que nos 5 anos de gestão minha, foi vários testemunhos dizendo assim, o cara botava em 5. Aí era aquilo que tu falou, cara... Fez toda a diferença. Eu tô vendo um monte de coisa que bota em tudo. E hoje eles dizem assim, não tem como eu comprar um caminhão novo e não ter. Então exatamente. É uma evolução. Só que ela sozinha, ela entrega alguma coisa. E aí o conteúdo desse podcast era justamente mostrar o quanto que a videotelemetria ela agrega. O caminhão pode Dois ter juntos, né? apenas só a câmera, pode ter só a telemetria ou só o rastreamento. Mas quando você coloca esse conjunto... Aí você tem um benefício muito maior. A evolução é bem maior. E uma coisa que a gente fez para facilitar a vida do cliente. Você falou de várias coisas aí. Ele tem o rastreamento puro, ele tem a telemetria, ele tem o vídeo. Na casa dele, na torre de controle dele, o software é um só. A gente viu clientes com produtos concorrentes, tanto concorrente Autotrack como concorrente Intelbras, que ele via uma não conformidade no sistema de rastreamento, ele ia no outro software. Cada tela para uma coisa. Para procurar o vídeo, ele via o vídeo, agora eu vou lá no outro software que faz o cadastro do motorista para pontuar. A empresa dele estava se inviabilizando. O tempo ali na operação é crucial, né? Crucial. Está num lugar só.
E é uma Mas coisa que então- você falou dos dados. O volume de dados começa a aumentar. Se você não se organizar dentro de casa, como é que você processa tudo isso? Não vai, né? Tem que ter um BI, tem que ter um. E a gente fez isso junto com esse produto. No mesmo ambiente, monitora todas as funcionalidades. Você resolve para o cliente. O cliente, ele quer a solução pronta. Com todos os dados, o gestor, não tendo, o gestor de frota vai ficar sofrendo de ansiedade. O que eu faço? O que eu faço? E aí é desculpa, Ferramenta, Adolfo. né? Não, ele atua nas exceções, né? Ele não precisa de ficar acompanhando tudo que está acontecendo. Ele programa, ele parametriza tudo e atua em cima do que precisa. Então você ganha tempo da equipe, você ganha tempo. Tempo é dinheiro. Então ele precisa agir rápido para trazer esse resultado. E isso foi uma evolução concreta. Legal. Cabe a Bom. nós realmente elogiar, parabenizar pela operação e o privilégio de ter essa parceria, né? De Sim. ver a nossa solução Tá só contribuindo. começando. É isso aí, É, contribuindo o para o resultado futuro, final. O lá. futuro é brilhante. É. A gente também agradece muito. Foi acertamos em cheio em Taekwondo Intelbras e Uma avenida. quem sabe numa próxima oportunidade a gente tenha mais cases, mais Isso. números para citar, né? É isso aí. Obrigado mesmo. Valeu, obrigado também por participar. É isso aí. A casa está sempre aberta para a gente trazer cases como esse para quem está nos acompanhando ali, ó. E tirou muito proveito, tenho certeza. Então, aproveite, deixa aí nos comentários o que você achou desse podcast. E, claro, continue acompanhando aqui no Soluções em Foco Intelbras, direto da Fenatran. Obrigado e até a próxima.